Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Neuropedia Podcast, um projeto idealizado pela equipe ProNeuro, de Neurologia de Ribeirão Preto, com o objetivo de te deixar em dia sobre os mais diversos temas da neurologia de maneira mais prática. Eu sou Joyce Yamamoto. Eu sou Trajano Aguiar. E hoje a gente está aqui com o Dr. Roberto Sattler Settlin. O Beto, ele é neurologista pela USP de Ribeirão Preto, especialista em cefaleias, médico assistente no ambulatório de cefaleia, neurogeral e da enfermaria do HC de Ribeirão, e é o nosso cefaliatra da ProNeuro. Muito obrigado por estar aqui, Beto. Que orgulho. Mais uma vez, né? Sim, estamos aqui. E, Beto, só para descontrair, eu vi no seu currículo, né, que você fez doenças extrapiramidais, distúrbio do movimento, cognição. E aí me veio a cabeça, gente, como que você saiu de uma subespecialidade tão boa, tão rica, tão maravilhosa, e foi fazer cefaleia? O que te motivou a isso? Assim, foi um momento de insanidade Bectal? O que foi? Me conta. Desde a residência, né, Joyce, assim, tinha um interesse diverso, mas eu acho que a paixão sempre foi no mundo da cefaleia. Então, mesmo quando eu fui para essa piramidal e demência, na época, eu ainda mantinha o contato muito próximo no ambulatório de cefaleia, que funciona às quintas, então fazia essa piramidal e, em paralelo, dava um pulinho lá no ambulatório de cefaleia para aprender com os mestres lá do HC. Eu acho que foi muito doce. Você comeu muito doce, ficou assim com uma encefalopatia por açúcar, e aí foi caminhando pro mundo da cefaleia. Porque não tem como largar distúrbio do movimento, assim, nunca vi isso na minha prática, enfim. Justo. Gente, o tema de hoje é cefaleia por abuso de analgésicos. É um tema muito importante, porque na nossa prática clínica, é importante saber reconhecer esse paciente, porque se a gente não souber reconhecer, a gente não vai tratar adequadamente. Aí a gente trouxe um especialista para dar tudo de bandeja aqui pra gente. E esse é o paciente inicialmente refratário, né? A gente às vezes achar que é difícil de tratar, às vezes tem uma outra comorbidade que a gente não identificou. Não, e tá tomando remédio, mesmo assim não passa, né? Mais ou menos assim. E aí, Beto, assim, antes da gente, a gente separou algumas perguntinhas pontuais, mais práticas para ti, mas a gente queria que você fizesse um caso clínico, assim, trouxesse, por exemplo, pega um caso clínico que você atendeu recentemente com cefaleia por abuso de analgésicos e fala pra gente, para ilustrar esse tema, antes da gente entrar nas perguntas, por favor. Perfeito. Recentemente eu atendi um senhor por volta de 60 anos de idade, nem é o mais típico, a gente encontra isso mais em mulheres do que em homens, mas até para a gente lembrar que não é exclusivo dele, né? E é um senhor que tinha história de uma enxaqueca já com uma duração de 20, 25 anos, tá? Talvez até um pouco mais, mas ela era ocasional e nos últimos 10 anos ele refere que a dor tinha se tornado diária, tá? E já tinha tentado de tudo e ele não conseguia ficar sem um remédio para cortar a crise, que no caso era um triptano, e ele usa esse triptano, na verdade ele até alternou entre os triptanos nos últimos 10 anos de forma diária e às vezes mais de uma vez por dia, às vezes mais até do que era prescrito na receita ou possível em bula, tá? E aí ele já tinha tentado várias medicações para tentar cortar essa crise, mas nada funcionava. Quando eu falo várias, são várias, todas que a gente conhece, sem benefício. Então, o único senão que tinha, a única coisa que chamava muita atenção era esse uso extremamente frequente de um remédio para cortar a crise, tá? No caso, a gente pode até falar o uso excessivo ou abusivo, tá bom? Então, Beto, mas tá, você contou do caso, né? Esse é um paciente que tem a sua complexidade, que já tem um diagnóstico de cefaleia primária. O que nessa história fez você pensar que talvez tenha uma outra condição sobreposta, já que ele já tem uma doença? O mais fácil para a gente é atribuir tudo à primeira doença. Foi só o uso excessivo de analgésico, alguma coisa que mudou na história clínica dele, no relato dele? E aí, para tentar abraçar isso, assim, o que é a cefaleia por abuso de analgésico, para a gente tentar enquadrar nesse caso? Então, acho que a gente pode pensar o seguinte: quando que eu vou desconfiar que
este uso excessivo de analgésico seja a queixa da dor, né? Seja a queixa do paciente. Principalmente um paciente que já tem 90% dos casos, ou enxaqueca ou tensional, geralmente enxaqueca ou migrânia, né? E essa dor vai aumentando em frequência e vai ficando mais refratária, ele passa a necessitar do uso frequente dos analgésicos. Então, é uma forma invertida de raciocinar. Para ele, ele ou o paciente, no caso, né? Ele só vem aumentando a necessidade do uso de medicação. Para nós, a gente consegue olhar para isso e falar assim, olha que interessante, a dor pode até ter ficado mais frequente, de forma progressiva, o que fez com que ele usasse mais analgésicos e medicações abortivas, seja quais forem, e é esse uso cada vez mais frequente que foi tornando a dor ainda mais frequente. Roberto, desculpa te interromper, porque Por isso favor. faz uma confusão na minha cabeça, né? É a dor primária do paciente que agravou, que progrediu, que por isso que ele está mantendo-se com dor ainda, ou é o abuso excessivo, o comportamento dele que fez ele ficar com a dor, entendeu? O uso excessivo que induziu uma cefaleia por abuso. É a doença primária progredindo ou é uma condição que se Uma nova sobrepôs? doença, Isso né? me confunde um pouco, entendeu? Pergunta de milhões, né? Tanto é que quando o paciente chega com uma dor frequente e uso frequente de analgésico, e falando que às vezes o remédio nem está funcionando tão bem mais, bastava um, agora precisa de dois, a gente não sabe se ele naturalmente tinha uma espécie de necessidade, isso varia um pouco do perfil do paciente, né? A gente pode tocar nisso um pouco mais para frente, que entra como um fator de risco, né? Mas assim, tem paciente que já teria um curso progressivo da dor e acaba usando mais analgésico. Tem outros que teriam um curso mais indolente, mas por um uso mais frequente, aquilo acaba modulando o cérebro e fazendo o próprio cérebro ficar mais, ter mais facilidade de ter dor e isso gerar um comportamento de uso que gera uma cronificação da dor. Na verdade, né, Joyce, o que você está perguntando é a, a, a grande questão, que é quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha, se foi a piora da cefaleia primária, levando o uso do analgésico, ou o uso frequente dos analgésicos, levando à piora da cefaleia primária, ou as duas coisas. Coitado, ele ia responder uma coisa tão simples, eu compliquei, né? Mas isso que a Joyce comentou é importante, né? Porque eu, pelo menos, tento. Eu acho que eu não tenho a experiência do Beto. Mas eu, pelo menos, quando eu identifico uma cefaleia por abuso de analgésico, quando você levanta ela como uma doença à parte, na minha concepção, pode estar... Perfeito. Quando você levanta ela como uma doença à parte, eu acredito que para o paciente, ele entende que, nossa, é um problema... eu tenho dois problemas. Então, eu tenho a enxaqueca e eu tenho um outro problema que também tem que ser resolvido. Quando você levanta essas duas questões, muitas das vezes, na minha concepção, eu acho que talvez melhora assim, os desfechos de tratamento, né? Porque se é simples uma comorbidade ali, como se fosse só um penduricalho da doença principal. Às vezes, quando você dá um protagonismo para ela, às vezes ele... Perfeito. E assim, é curioso porque para o paciente, que ou para quem não conhece a possibilidade do analgésico cronificador, é até um contrassenso. Puxa, eu estou me tratando, por que que a dor está voltando? Esse é a questão principal, inclusive na abordagem do paciente. É educação, é você ensinar que grande parte da piora e da morbidade, do sofrimento que ele está tendo, é fruto do que ele achava que estava ajudando. É fruto da tentativa de redução da dor com uma medicação que, na verdade, traz a dor de volta. Eu gosto muito de falar com o paciente que não é ele, mas a dor dela, é que está viciada na medicação. E se a gente ensina, através do nosso comportamento, a dor a se desviciar na medicação, isso pode ter um benefício muito grande. Não é um caminho fácil, mas esse é o caminho. Não é um caminho fácil, mas esse é o jeito de abordar. Olha que interessante. Posso citar mais um caso? Claro. Por favor. Faz talvez uns 2, 3 anos, eu vi um rapaz, por volta de 18 a 20 anos,
E, na verdade, um outro familiar seguia comigo e falou assim, vou mandar meu irmão aqui para ver, porque ele está tendo dor diária e está usando uma cartela de dipirona a cada 3, 4 dias. Tá certo. Era um rapaz com um comportamento muito, muito tranquilo, uma pessoa muito dona da- das próprias percepções, assim. E ele não sabia que não precisava tomar remédio para dores mais fracas. Então ele usava o remédio porque ele aprendeu, tá, na vida, de que qualquer sinal de dor era preciso tomar uma medicação. A dor não era incapacitante, entra isso como um fator de menos preocupação, vamos colocar assim, mas foi só ensiná-lo de que uma dor leve não tinha necessidade de usar medicação, ele parou de usar, tá? Porque não precisava, e em um mês estava resolvido. Ele tinha uma dor a cada 2 meses, que melhorava com analgésico e está tudo certo. Era E uma aí dor com sim pode usar característica. analgésica, né? Com certeza. É. Uma vez que você não... Uma vez que você respeite uma quantidade máxima, que entra nos critérios, que a gente pode entrar nisso agora, né? Não tem problema o uso do analgésico para cortar a dor. É bem-vindo, inclusive, né? Que a gente às vezes vai conversar sobre esses temas, né? Muitas das vezes a impressão é que o neurologista demoniza o uso de analgésico, né? E na verdade não é assim, você saber aonde que ele tem o papel dele, mas aonde que ele entra, né? A educação, né? Exato. Né? O respeito à quantidade, vamos colocar assim. E Uhum. aí entra o critério, né? Então, o que é a cefaleia por uso excessivo de analgésicos? É uma dor, geralmente, que advém da cronificação de uma dor primária, onde o paciente tem a necessidade de usar medicação abortiva mais de X vezes por mês, tá? Quanto que é esse X e para quem? Então, das medicações abortivas, a gente vai dividir em 2 tipos, analgésicos simples e os combinados e outros. Os analgésicos simples, que seria dipirona, paracetamol e os anti-inflamatórios não hormonais vão entrar aqui também, eu poderia usar até 15 dias por mês, tá bom? Acima de 15 dias por mês, por mais de 3 meses, eu já caracterizo como uso excessivo. Nesse momento, eu já posso entender que parte da cronificação da dor daquele paciente tem a ver com o uso dos analgésicos, tá? Se for os outros analgésicos combinados, esses que vêm de pirona, cafeína, relaxantes musculares, triptana, seja qual for, e ergóticos, principalmente, né, que são os mais conhecidos, se eu usar mais de 10 dias por mês, isso também já tende a aumentar a frequência da dor. E junto com esse aumento da frequência da dor, o paciente costuma relatar que a mesma medicação vai perdendo o efeito. Então, esses são os sinais de que a medicação está contribuindo para a minha piora clínica, para o aumento da morbidade, tá? Em um paciente que já tinha uma dor primária. Eu tenho 2 dúvidas aí. A Oba! primeira tem um fenótipo? Igual você falou assim, uma cronificação de uma dor primária. Mantém o fenótipo que ele já tinha? Mudou? Tem uma coisa assim? Fenomenal, né? Antigamente a gente falava, no caso da enxaqueca, da migrânia transformada, tá? E Eu é ainda de falo fato, isso, e é curioso que isso apesar de ser muito nova. não está na Saudosista, né? não tá É que na eu tô meio numa vibe meio vintage. não tá na classificação internacional, Sim. tá? Mas é o que acontece com a característica da dor, ela se transforma, ela perde, no caso da enxaqueca, quando ela vai cronificando e está relacionada essa cronificação, essa piora ao uso dos analgésicos, ela vai perdendo, às vezes, em intensidade. Então, às vezes, a dor é menos forte, mas é mais frequente. E ela pode ter menos náusea, menos vômito, menos sintomas associados, tá? A gente nota que, apesar daquela única dor poder ser menos mórbida, né, poder trazer menos prejuízo para o paciente em um episódio único,
no geral, ela está mais frequente, então acaba trazendo mais prejuízo para a vida do paciente. Geralmente, quando chega no consultório, a situação é de extremo desconforto e desesperança mesmo, sabe? E é isso que a gente precisa cuidar. E uma coisa que eu me pergunto, assim, ouvindo, eu tô floreando bastante, assim, né, ainda nessa temática de definição e tal, semiologia da dor, se a cefaleia por abuso de analgésico é um sinal de que o tratamento primário não tá certo, por isso que ele precisa de abusar tanto, entende? Tipo assim, é como se fosse, aquele paciente que o tratamento da cefaleia primária não tá otimizado. E aí, por isso que ele Também, né? Então, assim, pensando já em como que a gente vai cuidar desse paciente, uma das coisas que a gente vai precisar Uhum, fazer é evitar ou suspender o uso daquela medicação de abuso, uhum, geralmente da classe, tá? Mas o tratamento inadequado das crises agudas vai fazer essa crise persistir, certo? E o paciente precisar de mais medicação com mais frequência. uhum, Então, sim, Joyce, absolutamente isso é um fator de risco. Uma, um tratamento ineficiente da crise aguda, que faz ela se esticar, contribui uhum, para o aumento de dias uhum. de dor ou a necessidade de repetir o remédio, que é o início do ciclo da cefaleia por uso excessivo de medicamentos. E aí eu posso falar para o paciente, assim, Beto, bem de maneira bem, assim, simples, para ele entender que, a cefaleia por abuso de analgésico na condição dele, é que ele usou tanto analgésico, o cérebro dele ficou viciado em analgésico, aí quando ele não usa, o cérebro sente falta e dói? Podemos? Não ri não, trajando. Eu acho que para fins didáticos, sim. E mesmo na prática, né, Joyce, se a gente pensar no mecanismo, a ideia é de que o uso frequente de analgésicos prejudica as vias inibitórias de controle de dor e libera as vias facilitadoras ou deixa as vias facilitadoras de dor mais prevalecendo sobre as inibitórias. Então, de fato, é isso que acontece, né? É, parece até, voltando aqui nos distúrbios do movimento, né, que à medida que a dor acontece, em algumas pessoas mais do que em outras, você pode ter vias dopaminérgicas sendo ativadas na matriz da dor, e isso leva ao uso mais frequente de analgésicos também. Ou seja, pode ser que tenha ainda algo bioquímico que manifeste clinicamente como algo comportamental na necessidade do uso do paciente, da medicação pelo paciente. Então, tem um perfil de paciente sob risco, um paciente que pode ter mais medo da dor ou tem o hábito de usar muita medicação para outras coisas, para sono, para condições ansiosas ou depressivas, e isso, a pessoa que precisa se medicar, que tem uma menor tolerância ao sofrimento, isso é um fator de risco para aqueles que têm cefaleia de desenvolver cefaleia por uso excessivo de analgésico. Isso que você comentou é muito importante, até porque às vezes chega um paciente que está com dor e tal, né, procurou o médico para isso, não está fechando o critério ainda para cefaleia por abuso de analgésico, mas você já identifica algumas características de que aquele paciente tem um perfil que, se você não Perfeito. ficar junto, ele vai. Eu sei que você comentou alguns pontos, mas assim, tenta elencar assim, quais são os pontos que a gente tem que procurar na nossa investigação do paciente que está, assim, quem que é o paciente que está sob risco de cefaleia por abuso de analgésico, né? Tem Perfeito. alguns pontos que você já tem padronizado ou não? Ou é uma coisa metafísica que você vai sentindo? O que que é? Eu acho assim, começa por essa observação Uhum. e, na verdade, começa pela educação, explicar que existe isso. Às vezes, só de explicar que isso pode acontecer, o paciente fala: opa, então quer dizer que o que eu achava que era excelente, que era ir lá e tomar o remédio, pode não ser. Então, excelente. Primeiro passo, orientação. Em alguns pacientes mais ansiosos, alguns que já viram e falam assim: olha, eu não tolero dor, tá? Eu preciso fazer alguma coisa. Então, esse é o caso que você precisa trabalhar um pouco a ideia de quantidade. Então, fazer, tudo bem, você não tolera, mas você não tolera 2 vezes na semana, a gente usa o analgésico e tudo bem, tá?
A gente consegue ir manejando quantidade. Mas se isso de cara já está caminhando para um uso frequente, o que a gente tem que fazer é entrar com a profilaxia para não deixar cronificar. Então, vou me organizar aqui um pouco melhor. Tá? Melhor forma de tratar a cronificação e o abuso seria de prevenir, é não deixar acontecer. Certo. Não deixar acontecer por educação, pode ter medidas de estilo de vida, você já vai cuidando para que aquela dor não seja tão frequente a ponto de aumentar a necessidade do uso da medicação. Mas, tratando comorbidades que podem levar a isso. Então, pacientes ansiosos, pacientes deprimidos, isso também entra como comorbidade, não é causa, mas se a gente cuida disso direito, a gente acaba diminuindo a chance de cronificação da dor. Se já chega crônico e você pede para a pessoa, você orienta a pessoa a não usar mais o analgésico, eu acho que essa talvez seja a questão principal na consulta. Tá? Doutor, eu tenho muita dor e eu não consigo ficar com dor, eu preciso que você tire ela. Aí você vai falar, beleza, mas aí você não pode usar seu analgésico. É um contrassenso, a pessoa foi para tratar a dor e você vai mandar ela ter dor. Tá? Então, a primeira coisa que eu gosto muito de pensar é proibido proibir. Então, eu não posso proibir você, isso é uma coisa pessoal, tá? É uma conduta pessoal. Eu não proíbo ninguém de usar o remédio, até porque nós não temos nem esse poder, né? Sim. Tá? O remédio de segurança, ele deve ficar por perto, mas com a orientação de que ele não deve ser usado sempre. Segunda coisa importantíssima é perceber qual a dor que vai precisar do remédio. Porque se eu tenho medo da sombra da dor, eu já tomo remédio. Tá? Por outro lado, é muito comum que se você deixa a dor desenvolver ao máximo, a resposta à terapia, né, a resposta à medicação abortiva é menor. Então, entra mais um fator de educação importante. Você desenvolver uma autopercepção, uma propriocepção, por que não, né? De qual é a dor que vai progredir, qual é a dor que vai ceder ou que eu consigo tolerar, em que momento que ela vai progredir para eu poder ser mais permissivo com a medicação. Certo? E diante de um caso que está evoluindo ou já está instalado, por exemplo, esse senhor que a gente falou no começo, de uma cronificação, o que a gente precisa fazer é diminuir ao máximo o uso da medicação abortiva. Naquele caso era um triptano. E aí, mais uma estratégia que para mim é absolutamente fundamental na prática é o que eu posso usar para ele parar de usar aquela medicação que está cronificando a dor. Justo? E aí nós temos uma carta na manga que é o nosso bom e velho neuroléptico chamado clorpromazina, tá? Que é das pouquíssimas medicações que consegue ter um efeito abortivo e, se usado frequentemente, não leva a abuso e talvez tenha até o quê profilático, assim, né? Não é um profilático de literatura, mas que dá para ser usado com muita Na prática, você observa isso, né? tranquilidade, sim, sim. Desde que, óbvio, explicar os efeitos colaterais, sempre tateando a dose com carinho, mas funciona muito bem, tá? Ô Beto, e a gente chegou nessa parte de manejo, né? Eu percebi que você Perfeito. estava falando de manejo comportamental, né? Entrou um pouquinho no uso de medicações para usar como step para você poder fazer o desmame desses analgésicos. Perfeito. Nessa parte comportamental, por exemplo, encaminhar para uma terapia daria certo? Porque para fazer esse guia para o paciente saber o momento que ele pode utilizar ou não, você acaba encaminhando para terapia cognitivo-comportamental, alguma coisa do tipo, ou você faz isso? Você Tem já na faz essa literatura isso. terapeutização? Gosto muito, né, Jorge? Nossa senhora, consulta lá 2 horas. Ele é o próprio terapeuta. Né? Nossa, tinha que pagar a consulta e terapia. Não. Eu batendo 3 pacientes e a Beto tá no mesmo. Mas, assim, eu acho que faz parte dessa explicação, principalmente na primeira consulta, ou quando a gente vai vendo. Explicar ajuda muito, acolher ajuda muito, né?
Mas eu acho que a terapia entra muito positivamente no paciente catastrofizador. É uma palavra feia isso, né? Mas quando a dor assusta demais, Não, acontece, é um né? fenótipo Que aí, de paciente mesmo. perfeito, né? Talvez até um Sente mais, funcionamento cerebral, ele sente mais sentido, né. né? Uhum, E aí, uma terapia para estratégia de enfrentamento pode ser uhum. muito útil. Já indiquei, já vi funcionar melhor do que qualquer outra coisa que eu tenha feito para determinados pacientes, E e nessa pacientes em consultório. E nessa temática de medicamentos, você comentou da clorpromazina. Tem outros, né, eu já ouvi falar de ciclobenzaprina, até de corticoide. Você o que você o que tem evidência e o que você usa na sua prática que dá certo? Tá A A bom. gente sua abordagem é assim, ó, já mastigado, já não Mastigado. tem muita... Então tá, vamos silêncio, supor. papel e caneta que vamos anotar. Maravilha, maravilha. Então, se chega a um caso já com muito uso frequente e excessivo de analgésico depois de educação, a própria frequência da dor geralmente traz a necessidade de introdução de uma profilaxia. E as profilaxias são as tradicionais, desde anticonvulsivantes, antidepressivos tricíclicos ou duais, beta-bloqueador ou inibidor de canal de cálcio, né? Então, etopropanolol, metoprolol, duloxetina, venlafaxina, desvenlafaxina, ácido valproico, topiramato, flunarizina. Acho que, né, o arsenal entra ainda a candesartana como uma possibilidade em alguns casos. Muitas vezes o paciente já chega estando usando essas coisas ou já tendo usado essas coisas sem sucesso. Existe um racional de que o abuso do analgésico ou do triptano ou do ergótico, enfim, da medicação abortiva, atrapalha um pouco o efeito do profilático. Então, frequentemente a gente precisa pesar um pouco mais a mão na profilaxia. Quando já usa um, associa outro, troca e vamos tentando, tá? Alguns avanços foram muito legais e agora a gente tem as opções que são, na verdade, são mais opções, podendo ser mais eficientes, mas não necessariamente é o que acontece, dos anticorpos monoclonais e da toxina botulínica que pode ser usado nesses casos. Quando funciona é ótimo, tá? Você pode ter, seja profilaxia, seja independente da profilaxia, quando ela é eficaz, naturalmente a modulação da dor, tá? A diminuição da frequência da dor vai fazer com que eu use menos analgésicos e isso vai esfriando o vício da dor naquela medicação, tá bom? Principalmente isso. Aham. Eu te perguntei sobre, por exemplo, o uso de relaxantes musculares. Já havia algumas pessoas fazendo, né? Uso de relaxantes musculares, até mesmo de prednisona. Isso daí tem evidência? Para esse Tem, desmame de forma análoga à clorpromazina? tem estudo, Joyce, que fala do uso de corticoide, de ciclobenzaprina, não me lembro agora, mas vamos lá, a ciclobenzaprina ela vai ter, ou outro relaxante muscular, tem um racional clínico se o paciente tem muitos gatilhos miofaciais. Uhum, Então, às vezes, se aquele gatilho está ajudando a perpetuar a dor, que está ajudando a usar mais frequentemente o analgésico, uhum, tem sentido, mas não me lembro de ter lido algo com indicação específica, uhum. tá bom? O corticoide, para crises mais prolongadas, tem alguns artigos que falam do seu uso. Pessoalmente, a nossa escola aqui do HC, a gente não é muito fã do uso de corticoide, mas já vi ser usado com respaldo na literatura e funcionando, e já vi não ter efeito Uhum. esperado também, lembrando que o corticoide não é uma coisa que a gente deve usar. À torta e à direita, né? Uhum. A gente Efeitos colaterais, né? sempre usar com cautela, né? Uhum. Sempre usar com cautela. Então, resumindo, identificar pacientes de risco, ou se já tem o diagnóstico definido pelos critérios, né? Mostrar isso para tratar, e o tratamento basicamente ia ser otimizar a terapia profilática, evitar, proibir, né? Mas evitar o uso de analgésico e medicações, às vezes, de ponte aí para poder fazer com que esse desmame do analgésico não seja tão
problemático. Traumático, Tipo, o principal talvez a clorpromazina, mas aí às vezes outras terapias, igual a gente conversou, entrariam aí como maneira Isso. adjuvante. Mudando de classe. Então, se usa muito triptano, a gente apoia um pouco no anti-inflamatório. Se usa muito anti-inflamatório, apoia com um triptano ou com analgésico, respeitando o máximo possível a dose, a quantidade máxima, a frequência máxima de uso durante o mês. Uhum. E para alguns tipos de paciente, às vezes a terapia cognitivo-comportamental vai ser importante, mudança de estilo de vida vai ser importante. E tudo. Na modulação da dor, né? Exato. Uhum. Para Beleza, interpretar, lidar com a dor e tudo mais. Uhum. Razoável? E Certo. só para finalizar, tem mais Por uma favor, dúvida. que bom. Nossa, eu já tô abusando. Bloqueio de ponto gatilho. Entra aí? Obrigado. Ó, Entra. levantei a bola, Beto. Agora é só Obrigado. cortar. Obrigado. Bloqueio de ponto gatilho pode ser, às vezes a dor está se perpetuando por algum ponto que está, a dor está perpetuando por um ponto que está sensibilizado, e fazer esse bloqueio, às vezes é o que basta para o paciente sair do abuso, aquele primeira 1, 2 semanas, e aí ele já consegue entender o que é viver sem dor, com menos dor, não vai querer voltar naquele ciclo, você começa a devolver a percepção da vida sem o uso excessivo do analgésico. Então, pessoalmente, adoro os bloqueios e sempre oriento que pode funcionar muito bem, e se não funcionar também não é motivo de decepção e nem da gente ficar obcecado com o uso deles. A gente tenta, se for ótimo. Um custo-benefício bom, né? Uhum. Beto, passou voando o tempo. Passou, Nossa, né? eu tô olhando ali, passou voando, tem tanta coisa para perguntar, mas a gente vai deixar para um próximo episódio. Já fica o convite Excelente. aí. Muito obrigada pela Obrigado, Betão. Eu que por agradeço, dar gente. tudo de mão beijada, por responder tanta pergunta nossa, às vezes comentários mais simples, né? Essas floreadas que a gente dá aqui. Muito obrigada. Tamo junto. Obrigado, gente. Pessoal, e vocês que estão assistindo, obrigado por ficar com a gente até agora. Não se esqueçam de ativar os sininhos de notificação para receber em tempo real assim que a gente solta o episódio. E fica ligado no próximo episódio da semana que vem. Um abraço.